pessoal, já de volta. Muito obrigado às pessoas aí que estão participando com a gente aí pelas redes sociais. Acabei de receber a confirmação da vinda realmente do Padre Kelman, né? Ele já está no Rio de Janeiro e ele vem na parte da tarde, vai estar aqui em Teresópolis, para à noite estar ali no Rogérios Buffet. Mas os ingressos das pessoas que foram convidadas já não tem mais ingresso. Foi esgotado. Todo mundo quer conhecer o Padre Kelman. Até eu vou lá. Aqui, Fonte Santa, Quinta Lebrão. Tem uma opção de gente aí, inclusive o prefeito postou lá um vídeo. Ele não chegou e não falou abertamente que foi ele que conseguiu a liberação das terras da Fonte Santa e da Quinta Lebrão, que as pessoas passam a ser proprietárias de seus terrenos e que antes pertencia ao INSS. Nós vamos destrinchar isso aí. Ele não disse abertamente, mas ele deixa entender que foi por ele que foi ele que conseguiu isso. Só que eu conheço essa história há mais de 30 anos. Muita gente já brigou por isso aí, lá em Brasília, e o Lula fez isso para o país inteiro. Vamos ver o vídeo. O vídeo é rapidinho. Vamos ver o vídeo. A Caixa vai ser, junto com o BNDES e outros parceiros que eu vou falar aqui, vão ter um papel enorme para a gente poder viabilizar esses grandes empreendimentos em parceria com, obviamente, com os governos estaduais e municipais que têm definem um pouco a dinâmica de ocupação dos territórios. Que tipo de imóveis participam do programa? Área urbana vazia, que é justamente o caso do o antigo aeroporto Vitória da Conquista, que vai se tornar uma área vazia e que precisa definir a sua utilização. A gente tem prédios vazios, desocupados, em centros urbanos que podem ter uma nova destinação. Esse é um caso em Vitória, no Espírito Santo, que vai se tornar uma secretaria estadual. A gente tem prédios ocupados por movimentos sociais, mas que já têm uma trajetória antiga de ocupação e que já são consolidadas, que a gente vai também regularizar. Tem conjuntos habitacionais. O INSS tem uma série de conjuntos habitacionais de outros tempos que até hoje não foram regularizados. Stefanuto está aqui, junto com o Ministério da Previdência, que a gente vai ter um papel enorme em regularizar esses empreendimentos. A gente tem núcleos urbanos informais, com infraestrutura, que já são bairros inteiros também não regularizados. A gente tem uma discussão grande na cidade do Recife. Aqui, no caso, o que está aparecendo é uma ligada com o INSS também, que é em Teresópolis. E temos também núcleos informais sem infraestrutura que precisam também ser regularizados, urbanizados, e a gente vai ter... Então, são todos esses tipos de empreendimentos que vão fazer parte do programa. O presidente da República assina ainda, acompanhado da ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos e do presidente do INSS, Alexandre Antônio Stefanuto. Ok, então você viu aí o momento que estava acontecendo e isso aí já vem rolando de presidente para presidente, né? Ninguém, pelo menos que eu saiba, ninguém foi pai disso aí. E o Lula assinou uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. É exatamente isso, Faria? Ou mudou? Você mesmo já esteve em Brasília falando sobre isso? Olha, Hélio, é mais ou menos isso mesmo. É porque o INSS é uma área do INSS muito grande, já habitada, com comércio, com moradores, né, definida, não tem como alterar isso. Só que ninguém consegue regularizar, porque o dono não era o governo, é o INSS, dos aposentados, que é instituição do governo, mas que são distintas cada situação dentro do governo federal. Depende do Poder Executivo, né, presidente da República, junto com o Ministério da Previdência, tratar desses assuntos do país inteiro. Isso faz 19 anos, 18, 19 anos, em 2006, 2007, acho que 2006, a gente esteve em Brasília discutindo isso lá com o governo para fazer essa transferência em definitivo e legalizar a área, né? Mas o valor colocado em pauta era impossível de um município pagar para o INSS. Não dava para fazer isso da forma paga. Poderia pagar uma taxa só mesmo para dizer houve um pagamento, mas essa questão dependia muito do executivo, não dependia só do INSS, era muito burocrático, por isso está mais de 30 anos, como você falou, mais de 30 anos se discutindo essa questão. Então, agora eu acredito que a presidente da República tomou a rédea dessa situação que já vinha andando, é processo que está lá e que ele quis tocar, assinou, colocando essa parte para
para legalizar essas áreas e aí as pessoas passarem a ser proprietários daquilo que já são deles, não tem jeito. Se foi por invasão, se foi por alguma coisa irregular, é uma situação agora que, pelo que eu vejo, vai ficar regularizada por uma ação do governo federal. Algumas casas ali, alguns imóveis já pagavam IPTU. E ontem uma conhecida minha encontrou comigo na rua e falou: eu vou ter que pagar IPTU agora? Hélio, eu acho assim, a situação da Fonte Santa ali, que envolve também uma pedaço da Fonte Santa aqui em Telebrão, nós temos ali mais de 5 mil famílias. Sim. Certamente, até pelo colégio eleitoral que ali representa, né? Ali tem mais de 5 mil eleitores, então a gente tem mais de 5 mil famílias. Embora isso seja uma situação que venha sendo pleiteada há mais de 30 anos, né? Fato é que eu não sou Lula, não voto nele, coisa ali, mas temos que parabenizar por ter matado no peito e realmente dado finalizado essa situação. A gente tem diversos atores que envolvem essa situação, desde os políticos anteriores, né, como o próprio Faria que participou disso, outros prefeitos que também tentaram. É uma coisa que se arrasta por longo tempo, até pela burocracia da legislação brasileira, porque o INSS é uma autarquia. Ele é como se fosse, para o povo entender, é como se fosse uma empresa que tivesse, né, os seus diretores e aquelas pessoas que têm a responsabilidade, que tem a administração. Então, eu entendo assim que, sem um respaldo jurídico e legal, um cara que, por exemplo, é um diretor de uma autarquia, que é o diretor do INSS, ele, para canetar ali e assinar um acordo, os próprios entes fiscalizadores podem vir a cobrar e responsabilizar ele. Então, assim, é preciso para que essa situação fosse concretizada, muito respaldo jurídico, muita discussão, e isso acaba levando anos e anos. A gente tem ali prédios ali no Rio de Janeiro, em outros lugares no Brasil inteiro, que são inservíveis para o Estado, né? Que não servem mais para nada, que já foram ocupados. A área da Quinta Leblon jamais seria retomada, porque como você faria para condicionar aqueles centenas e milhares de pessoas que moram ali? Para o município, essa questão de regularização é muito boa, porque pode começar a prestar os serviços públicos ali dentro, né? Já faz, mas de forma agora pode fazer de forma oficial, vai poder instituir o IPTU. Por outra via, desde a criação da lei do REURB, vem permitindo que o município, né, venha regularizando áreas que eram impossíveis antigamente de ser feitas, até o município vem fazendo algumas coisas junto ao ITERJ, né, do Rio de Janeiro. É um ganho para o cidadão, é um ganho para o município, porque isso traz para ele em forma de receita, invariavelmente, o cidadão, quando o município tem mais receita, tem mais serviço público à sua disposição. Então, acho que todo mundo ganha. Acho que foi um avanço muito bom, foi uma notícia muito boa. É claro que ainda vamos ter aí algumas etapas a serem percorridas, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Acho que o município deve levar alguns meses aí ainda para começar, ou para ter oficialmente esse documento assinado, ou poder começar a regularizar isso. Mas eu acho assim, parabenizar todos os envolvidos, citar também aqui o Caio Taranto, juiz aqui da Vara Federal de Teresópolis, porque, salvo engano, eu não sei se a OAB participou junto na época, mas eu vi algumas matérias, e na época eu estava acompanhando algumas coisas, em que o Caio, o juiz, ele foi aqui em Telebrão com representantes da OAB, teve advogado que participou, representante do INSS, ele fez aquilo que a gente chama de visita in loco, né? Então ele segurou também no braço ali, porque às vezes você tem no papel ali uma petição, o INSS tentando recuperar a área, mas aí cabe ao juiz, né, o magistrado, cabe aos líderes políticos entender a situação, visitando, né, não é só olhar ali no papel. Então, quando você visualiza aquilo ali, peraí, não tem como mais tirar. E o que o INSS vai fazer com aquela área? O INSS, por sua vez, tem um déficit imenso por conta do pagamento de aposentadoria, então você também visualiza a briga do INSS, pô, peraí, eu vou perder esse valor todo, esse dinheiro me tiraria do sufoco para pagar a aposentadoria, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, não era tão simples de resolver, era uma situação muito complexa, mas parabenizo a todos aí, principalmente ao povo da Quinta Leblon aí, que vai poder ter sua situação regularizada.
Ok, então isso aí, como eles falaram, deixamos bem claro aí, não tem pai, eu acho que todo mundo ajudou nisso, já vem enrolando aí. Gente, eu estava na Rádio Teresópolis ainda, quando o povo da Quinta Levrão foi lá dizer, nós vamos ser obrigados a sair de casa, nós vamos perder nossas casas. Falei, nunca vão tirar vocês de lá. Isso, ó, já vão aí alguns anos. O STF, Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, fez uma mudança, faz mudanças na lei eleitoral. STF muda a lei eleitoral. Atenção para esse assunto que é de extrema importância, hein, gente? Alexandre Paim, que viu, estudou o caso, e o Faria também, queria que vocês comentassem que mudanças são essas, isso vai ser bom, vai ser ruim, isso vai afetar o que os políticos em Teresópolis? Não, na verdade, Hélio, a gente não houve, não é que foi proposta uma mudança. Na verdade, o STF ele julgou uma inconstitucionalidade na lei, para as pessoas entenderem. Em 2020, na eleição municipal de 2020, existiu uma legislação onde os partidos que alcançaram o quociente eleitoral, que é uma divisão dos votos válidos pelo número de cadeira, né? Então vamos imaginar que nós temos 80 mil votos válidos e 10 cadeiras para ser preenchida. Divide 80 mil por 10, né? Vai dar 8 mil. Para eleger um tem que ter 8 mil votos. Vai dar 8 mil votos. Então o partido, na soma dos seus candidatos, ele tem que alcançar 8 mil votos para eleger o primeiro, isso na soma do quociente eleitoral que nós chamamos. O primeiro seria o mais votado do partido. Isso, aí dentro do partido. Porque assim, é importante destacar, Hélio, que na eleição proporcional, os votos são dados ao partido. Para efeitos de contabilidade, o TRE, independente do número do candidato, aquele primeiro número que a gente chama é legenda. Então o voto é dado ao partido. Por isso que eles dizem que o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Então, por exemplo, quando você vota lá no Faria, quando você vota no Fidel, no Rangel, no Amós, qualquer outro candidato, o Léo, que estejam lá presente hoje, você vota no número da legenda e no número dele. Por exemplo, 45, 123, que era foi o número que o da Ponte sempre concorreu, né? Então, o 45 é a legenda do PSDB, né? Então, o eleitor ele digita lá 45 e o número do vereador. Essa votação dos vereadores compõe a votação do partido. Então, o partido fez, na soma de seus candidatos, 8.500 votos. Elegeu o primeiro candidato. Só que ocorre o quê? Que nem todos os partidos conseguem alcançar essa soma. E aí não preenche as cadeiras. Então, nós temos 10 vagas a ser preenchidas. Nós tivemos 5 partidos só que alcançou 8 mil. Então, sobrou 5 cadeiras a serem preenchidas. O que acontecia? Essas 5 cadeiras, aí vinha um voto de média, que é chamado voto de média, que era uma soma muito complexa para se explicar. Mas para a pessoa entender, né, o cidadão entender. Só participava da rodada de média, antigamente, quem conseguia alcançar o quociente eleitoral. Isso antes de 2020. Na época que o Faria foi candidato, né, na época que o Faria foi vereador. A partir de 2020, a legislação disse o seguinte, não, todos os partidos, independente de ter alcançado os 8 mil votos ou não, participa do voto de média. Aí, o que ocorreu? Muitos candidatos com poucos votos foram eleitos e candidatos com mais votos perderam a vaga, como aconteceu na eleição de 2020 aqui, com alguns candidatos que fizeram 950, 850 votos, não foram eleitos, e nós temos vereadores aqui eleitos hoje, por exemplo, como Elias Maia, a Márcia Valentim, que tiveram na casa aí de 600 votos. Então, o que os deputados fizeram? Vendo essa condição ocorrida, eles mudaram a lei em 2021 e criaram a seguinte regra. Não, para participar dessa rodada de média, o partido que não alcançou a primeira etapa, que é o quociente eleitoral, ele tem que ter pelo menos alcançado 80%. E o candidato mais votado tem que ter tido pelo menos 20%. Eles criaram a regra chamada 80-20. E aí delimitou-se alguns candidatos que foram bem votados, mas que o partido não alcançou os 80%, a se eleger. Da mesma forma de partidos que conseguiram a média de 80%, o primeiro não tinha 20%. Então criou-se aí uma barreira. O que o STF decidiu nessa decisão ali, o que definiu nessa decisão de quinta-feira, de quarta? É que essa regra é inconstitucional, ela fere a Constituição e fere o princípio do pluralismo partidário.
e ele voltou à regra de 2020, ele julgou ela inconstitucional. E aí, para a eleição de 2024, o que passa a valer? A mesma regra de 2020, ou seja, o partido, a primeira etapa, alcançou o quociente eleitoral, faz-se a soma das cadeiras. Faltou ainda preencher vaga, vai para o voto de média. E daí todo partido que não conseguiu o quociente eleitoral, e também esses, todos os partidos, todos, independente da votação, vai participar do voto de média. 80%. Não tem que mais ter a regra de 80%. Então, assim, nós temos hoje, vamos imaginar que Teresópolis, nessa eleição 2024, vamos ter aí 17 partidos. Nós temos 21 cadeiras a ser preenchidas. Dos 17, 10 vão conseguir preencher cadeira, na primeira etapa. Cada um elegeu um. Vai faltar 11 cadeiras a ser preenchidas, certo? Todos os partidos vão participar da rodada de média. E aí, até que se preencha todas as 11, faz-se uma rodada e faz o cálculo de média. Aí quem tem a maior média, elege. Aí faz outra rodada. Quem tem a maior média, elege de novo. Outra rodada. E vai assim até completar as 11 cadeiras. Ajuda a esclarecer a gente, pai. Aí, o partido atingiu essa segunda rodada. Tem um candidato com 700 votos. E o partido que fez um direto, né, vai ter um candidato com 1.200 que não vai se eleger. Pode acontecer. É mais fácil acontecer, com essa regra. Sim. Disso, como acontecia também de o partido que não elegeu ninguém, faltar 200 votos para eleger um. E a pessoa fazer 3.000 votos, e o outro que atingiu e teve uma sobra de 300 votos, o 300 votos elegeu o segundo, sim, né, que teve uma votação às vezes baixa. Sim. É complexo, não é fácil de explicar, não é fácil de fazer a conta, tem que ter especialista no assunto para fazer essas contas. Na verdade, é mais fácil de entender. Não, na verdade, se você botar no papel e caneta... Porque na hora que você faz a conta, você não chega, o partido sobrou 400 votos e com a sobra elegeu mais 2. Mas, isso verdade, poderia acontecer. Faria, isso já aconteceu. Na verdade, a soma é mais fácil do que as pessoas imaginam. É porque quando a gente fala de quociente eleitoral, quociente partidário, aí as pessoas começam a confundir. Mas a conta, ela é simples. Você tem que dividir... É simples para quem participa. Para um candidato, candidato, 5% dos candidatos não consegue fazer essa conta. Para simplificar... Acho que bem mais. Não, 5 não consegue. 5%. Não consegue fazer a conta. Ah, sim, mais. Não, é verdade, 5 consegue. É porque, assim, para simplificar, consegue. Um partido que tenha feito 5.000 votos na soma total de seus candidatos, o quociente é 4.000. Então, ele vai dividir 5.000 por 4, vai dar 1, alguma coisa. Você exclui a fração e ele fez uma cadeira. Quando vai fazer a rodada de média, o que a fórmula matemática diz? Que você divide o número que o partido fez de votos pelo número de cadeira que ele fez na primeira etapa, mais 1. Então, vamos imaginar nesse exemplo que eu dei. Ele fez uma cadeira. Então, eu vou dividir 5.000 por 1 mais 1. 5.000 por 1 mais 1 dividido é 5.000 dividido por 2. Vai dar 2.500. 2.500 é a média dele. E aí, vamos imaginar o partido que fez 3.800. Ele não alcançou o quociente eleitoral, certo? Que o quociente era 4.000. Só que quando for fazer a divisão, é 3.800 dividido por 0 mais 1, porque 0 ele não fez cadeira. E aí você divide 3.800 por 1, que é 3.800. Então a média dele é 3.800. A pergunta que todo mundo faz, entendeu? É o seguinte, sempre ouvi isso, né? Por que os não 20 mais bem colocados? Eu vou um pouco além disso. Você tem os 20 que fizeram... Eu faria o seguinte, eu tentaria, porque tive 20 anos discutindo isso, e discutindo o número de vereadores, se é muito, se é pouco, se é razoável... Os 20 mais votados. Pois é, não, mas eu poderia ser os 20 mais votados. Mas aí você deixa um partido que tem uma força, alguma coisa. Eu faria um pouco diferente. Como legislador e como discuti muitas dessas questões, eu faria 50% dos partidos que fez vereador, vai encher com 50% de cadeira. Um partido fez 2, o outro fez 3, de acordo com o número de votos, os outros 50% mais votados. Os mais votados. Não ia ficar, a representação seria mais justa se tivesse sido dessa forma. Mas é um cálculo muito complexo, é uma discussão que gera muito interesse, porque quando a gente discute essa questão, nós estamos falando do nosso umbigo, nós estamos falando de Teresópolis, sim, nós estamos falando das cidades que são 5.700, mas isso atinge as Assembleias Legislativas e o Congresso, a Câmara dos Deputados a nível federal. Posso... Então a complexidade vai aumentando
de acordo com o deputado estadual e deputado federal que usa a mesma técnica de eleger vereador. Eu posso dizer para vocês que quando eu estava na faculdade eu fiz uma eletiva que a gente chama, né, que fala sobre direito eleitoral. E eu estudei naquela época os sistemas partidários de outros países. E posso dizer para vocês que o nosso sistema partidário, embora seja complexo, ainda é um dos melhores. A forma de escolha. Porque existe aquela tal do distritão, né? Aquela que eu não vou nem abordar aqui, porque é muito mais complexo e muito mais injusto, porque facilita os grandes caciques dos partidos serem eleitos e tira a chance daquele menor. Esse candidato pelaquela região. Então o que o Sarney fez no passado, quando saiu do Maranhão, para ser candidato por um outro estado menor, para poder se eleger senador. Rondônia, Roraima. E aí Amapá. E aí eu vou explicar para o Hélio por que não os mais votados. Você imagina, Hélio, numa eleição, para ficar bem claro, para todo mundo saber, nós temos a garantia do pluralismo partidário, onde a Constituição tenta colocar o máximo de representantes de todos os tipos de etnia, cor, raça, religião, né, para debater dentro do Poder Legislativo, que é assim que você discute a política pública. Você imagina, por exemplo, na eleição de 2020, nós tivemos lá os 30 mais votados. O prefeito, que é o que tem o poder da máquina, né, ou um candidato com muito poder aquisitivo, ele vai naquela lista, pega ali os 30 mais, e ele é do partido X. Ele chama daqueles 30, ele coloca 20 dentro do partido dele. A probabilidade de se eleger dentro de 21 cadeiras, você eleger dentro de um partido só... 4 ou 5? 4 ou 5 não, a gente está falando em trazer 21, que você pode cadastrar, pode registrar 21 dentro do partido, ele escolhe ali os 21 mais votados na eleição passada, vamos botar que dos 21 ele consiga 18, se aqueles 18 repetir a votação, em um partido só temos 18 candidatos. Aí, como que você garante pluralismo partidário dentro do plenário? E aí você tem um partido só, com 18 candidatos dentro do próprio partido, comandado pelo aquele líder que os elegeram. Olha, então aí você não tem oposição, aí você não tem divergência partidária, e aí você... Eu vou falar aqui muito rápido, que o absurdo é tão grande nessa área que você viaja, você pensa em muita coisa. Quando nós tínhamos 17 vereadores, em 2000, né, mais ou menos 2000 não, 92, 91, pensou-se a possibilidade, como tinha pouco partido em Teresópolis, de todos os vereadores assinarem um único partido, e os outros partidos não tinham candidato praticamente nenhum, não ia eleger ninguém, para poder um partido só eleger todo mundo. Isso Sim. É um absurdo, mas passou, alguém colocou isso na mesa para ser discutido. Quer dizer, absurdo, mas a época permitia isso. Seria uma canalice, mas podia ser feito. Aí pergunto aqui, o cargo de vereador é do partido? Porque os outros que ajudaram a eleger, porque os outros ajudaram a eleger outros candidatos. E muitos reclamam que depois de eleitos não ajudam os que fizeram votos para ajudar. E candidatos eleitos que abandonam os partidos deles. Deu para entender? É a fidelidade partidária, né? Aí, por exemplo, vamos supor, por que o nosso sistema proporcional diz que a vaga é do partido? Exatamente porque o voto do eleitor, embora ele seja específico no candidato, ele vota na legenda e candidato. E aí, a soma dos candidatos é que garante aquele partido ter a vaga no parlamento, né? Conforme foi dito no início. O candidato, ele entra na questão de briga dentro do partido, para ser o mais votado ou não. Aquele mais votado que foi eleito, embora ele foi eleito também com o voto dos outros, legalmente, ele não tem obrigação nenhuma de ajudar aqueles que concorreram com ele, porque ele estava na questão de igualdade de briga. A obrigação do candidato eleito é com o partido, de pagar a mensalidade, né? Porque, para quem não sabe, o vereador eleito, o deputado eleito, eles têm que pagar a mensalidade ao partido, que é proporcional ao seu salário. Alguns partidos cobram 10% do salário do vereador, outros 3%, outros 5%. Então, o candidato eleito tem que repassar essa remuneração ao partido, que é através dessa remuneração que os partidos se mantêm, fora o dinheiro que o governo dá, né? Que eu sou contra. Mas a obrigatoriedade dele ajudar os que ficaram para trás, que não foram eleitos, não existe. Não existe por lei isso, é claro. Até porque, né, eu faria, depois esses candidatos não eleitos, às vezes eles demandam, nem ficam no partido. Mas não pode se negar que o suplente é peça fundamental na eleição de quem venceu. Quem venceu a eleição
Eu presidi o PMDB aqui há 30 anos atrás e nós fazíamos para fazer o quê? Você tem que fazer acordo político. E para conquistar acordo político, por exemplo, nós elegemos 4 vereadores, né, numa eleição. Nós pegamos os primeiros 4 suplentes e deu assessoria. Porque foi acordado isso antes da campanha. Porque deu assessoria, porque eles tinham condições de assumir, tinham condições de exercer o cargo de assessor. Então, o vereador mais votado deu assessoria para o primeiro suplente, o segundo mais votado. É uma combinação que eu não sei nem se é legal. Não, é um acordo político que não tem legalidade. Não tem legalidade, mas dada a importância dos caras que participaram. Eu não sei se é ilegal. Não tem legalidade. É um acordo político dada a importância dos votos do hoje, para escolher um partido, como é que você escolheria? Um partido que tem um candidato que faz muitos votos ou um partido candidato com menos votos? Se bem que você... Não é fácil dar essa instrução. Por ter feito a votação que fiz... Você continua sendo mais votado, né? Foi 5 mil e... Não, 4.962. 5 mil votos. Então, por ter sido essa votação e acreditar que ainda tem resquícios disso, eu ficaria no partido que com certeza vai eleger 1 ou 2. Vai eleger, mas tem o cara forte. Bom, eu tenho que me achar forte, porque é muito arriscado você ficar num partido que você vai eleger um só e pode não eleger ninguém. E aí você tem que ser o mais votado, se eleger um é você, tem que ser o mais votado. E se não for, não eleger ninguém, você fez muito voto e não entra. Então é lógico que eu escolheria. Eu não estou aqui fazendo sugestão. A verdade é que não tem mágica, né? A gente não tem que saber escolher. Eu não é nenhuma sugestão, mas eu sempre briguei na minha candidatura por ser candidato do prefeito que eu ia apoiar. Eu quero ficar no partido do prefeito que eu vou apoiar. Eu vou apoiar o Pedro, eu quero assinar no partido do Pedro, porque eu quero ter voto e eu quero que o meu prefeito ganhe. Então não ficava, raramente eu ficava em partido... E até porque, proporcionalmente, o partido que tem o prefeito, o voto de legenda, ele sobe muito, né? A gente tem o voto de legenda. Você vê que, por exemplo, o Luiz Ribeiro, na eleição passada, fez 20 e poucos mil votos e deu 1.200 votos de legenda para o PSDB. Entendeu? O Vinícius fez 45 mil, provavelmente... ultrapassou 1.500 votos de legenda. Tem os casos do cara, eu é candidato a prefeito ou a reeleição. No partido dele já tem 3, 4 de mandato. A gente tem com 4 vereadores de mandato. Um principiante vai dizer, não vou encarar isso aí. Mas na minha primeira eleição, só para dar um exemplo, na minha primeira eleição em 88, tinha 5 vereadores de mandato. E eu, por acaso, entrei, porque não tinha como eu discutir isso, não sabia de nada. Entrei, por acaso, dos 5, só reelegeu 1. E o Ferradeira foi o primeiro, eu fui o segundo, Nicanor foi o único que se reelegeu o terceiro e Walter Barbosa, doutor Vatim, foi o 4º. Nós elegemos 4 e só 1 se reelegeu, mas isso é uma África. Né? A verdade, Hélio, até para esclarecer, ontem me perguntaram sobre o princípio da anualidade, né? Porque se a regra vai valer para 2024, né? Acho que você também conversou comigo nesse programa. Porque, assim, não houve uma mudança proposta, uma legislação criada, que senão teria que ser feito um ano antes. Já tinha. O STF ele declarou que uma nulidade na legislação, entendeu? Ele anulou a lei. E aí, a única coisa que ele fez foi modular os efeitos. Que o Alexandre de Moraes, ele queria que essa mudança, essa anulidade, ela fosse declarada desde a eleição de 2022, onde 7 deputados perderiam o mandato. Coincidentemente, acho que 5 eram bolsonaristas. Aí, só que os ministros não quiseram acatar isso e modulou o efeito, sendo, eu acho, ao meu ver, de forma justa, porque os deputados foram eleitos na regra que era válida, e quando você vai participar de um pleito, você tem consciência da regra, então você não pode depois reclamar. Então, acho assim, é justo agora. Quem vai entrar, nós estamos aqui em março, fazer abrir um parênteses aqui, a janela partidária para mudança de partido começa agora dia 7 de março, né? Então o vereador de mandato... Até que dia? É de 7 de março, salvo engano, até 5 de abril. Então, quem tem vereador de mandato, para não perder por infidelidade, tem que mudar agora, no mês de março. Então, assim, quem vai entrar agora para essa eleição 2024 já sabe a regra do jogo. Então, vai ser aplicável, não tem problema nenhum em aplicar na legislação 2024 por conta disso, porque não foi uma lei criada, foi uma declaração de inconstitucionalidade da lei anterior. E a questão da escolha de partido, isso é muito pessoal e o cara não tem muita matemática. Vou ficar no partido muito forte ou muito fraco. Porque existe risco. Quando você entra num partido onde você tem 3, 4 candidatos com mandato ou com uma votação muito expressiva,
você corre o risco que com a sua votação você vai ficar em quarto ou quinto colocado e aquele partido não vai conseguir eleger 4 cadeiras e você vai ficar de fora. Ao mesmo tempo que se você escolher um partido onde só tem candidato marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim, que não tem ninguém de expressão de voto ou que tenha sido testado anteriormente na urna, é um risco. Porque pode todos os candidatos não terem votos, fazer 100, 150, 200 votos e a soma total ficar em torno de 2.500, 2.800 votos, até 3.000 votos. Não consegue e na eleger. rodada de média também não vai eleger ninguém. E o que é pior, quando não elege ninguém, você fez muito voto, fez 2.000 votos, não elegeu. Ele nem suplente porque não elegeu ninguém. Mas nessa tem 4, ele foi o 5º, pelo menos se um vereador desse aconteceu alguma coisa, ou o prefeito chama para assumir uma secretaria, ele é um suplente. Se for num partido que não elege ninguém, morreu para ele os próximos 4 anos. Gente, chegamos ao final do programa, não tem mais muito tempo. Na segunda-feira eu vou entrar nesse assunto, que é o vereador Maurício Lopes. Ele ficou alguns meses fora da Câmara e ele já voltou. Ele está passando por um processo complicado, um momento de saúde complicado, passou inclusive por cirurgias. E daí 10 segundos só para a gente mostrar aí a volta do vereador Maurício Lopes. Segunda-feira a gente fala sobre isso. Põe na tela aí, Gilberto, só um pouquinho. Eu estou muito feliz. Presidente, vou usar minha fala da liderança hoje para esclarecer algumas questões que estão relacionadas à minha saúde. Estive ausente das sessões da Câmara por alguns dias e muitas pessoas falando, perguntando o que está acontecendo. Eu quero também agradecer ao doutor Amorim, que esteve comigo no momento lá que eu estava hospitalizado, e aí ele acabou trazendo um esclarecimento aqui para a população, para os colegas vereadores, de fato, o que estava acontecendo. Mas eu acho que é importante, presidente, eu mesmo passar para os nossos eleitores, para a população teresopolitana, para os colegas vereadores, o que de fato aconteceu. Alguns meses atrás, eu digo alguns meses ainda no ano de 2023, em um exame de rotina, inclusive foi até feito pelo nosso colega vereador, Fidel Faria, a gente descobriu um tumor no mediastino, um tumor aqui no meio do meu peito, né? E esse laudo foi feito, eu quero agradecer imensamente a doutora Irene, que é médica radiologista, né? Ok. A gente vai manter o vereador falando ou a gente entra nesse assunto segunda-feira, Gilberto? Tá, então, se tiver tempo, você pode deixar o vereador falando, senão a gente entra segunda-feira, você comanda aí de baixo. Eu quero agradecer, então, Maurício Lopes está de volta. Maurício, muito bom ter você de volta à Câmara. Maurício, companheiro nosso aí de bairro, aí, mais de quase 40 anos aí, que a gente se conhece. Vida que segue, chegamos ao final do programa. Segunda-feira, Paulo Nascimento no programa. E hoje, visitando Teresópolis, o Padre Kelman, vamos ver. Aí, no decorrer da tarde, o que vai acontecer. E segunda-feira, como eu falei, Paulo Nascimento. Segunda-feira a gente está de volta, às 10 da madrugada. Já tem aqui notícia pra caramba de segunda-feira. Já tem muita coisa aqui para segunda-feira. Pai, muito obrigado. E Faria também, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação. Faria, sempre um prazer estar aqui debatendo com o Faria, um cara que tem muita experiência política, né? E engrandece sempre o debate aí com a gente. Muito obrigado, bom final de semana. E hoje comemorando Recopa. Um campeonatozinho. Agora está virando moda. Mas eu quero agradecer, Hélio, a você que tem essa experiência toda de Teresópolis, de política, então qualquer assunto tu desenrola e desenrola bem. Parabéns, Hélio. Para aí também é um prazer, que é o cara ponderado, articulado, conhecedor jurídico dos assuntos que a gente trata aqui. Isso é importante, ajuda muito a gente isso. E eu também fico feliz de ver o Maurício, né? O Maurício é um vereador atuante, um vereador que participa, é um vereador que briga pela cidade, é um vereador que é oriundo lá da cidade vizinha de Guapi, mas é raizado aqui em Teresópolis. Muito bom ver o Maurício de volta, brigando por nossa população. A todos um grande abraço e um bom final de semana. Ex-morador da BL durante muito tempo, policial militar e gente boa pra caramba, meu amigo pra caramba. Vida que segue. Então, segunda-feira a gente está de volta e até lá. Bom final de semana para vocês.